meu nome é António Feliciano, sou projecionista de cinema há 57 anos, tenho 81 anos de idade e estou a dar uma entrevista para o programa Por Onde Andas Alentejo. Eu sou do mundo. Olá, Sr. António, bem-vindo ao Por Onde Andas Alentejo. É um prazer estar aqui à conversa consigo, onde vamos falar aqui sobre a sétima arte, não é verdade? Mas desde já lá para casa eu gostava que desse uma breve apresentação de quem é o Sr. António. O meu nome é António Feliciano, tenho 81 anos, estou no cinema há 57. Penso que deve ter sido uma das grandes paixões da minha vida e que eu mantenho, de facto, estes anos todos, mas não estou arrependido, embora por vezes sinta que não foi um grande acerto ter metido no cinema e, sobretudo, ter construído o cinema em Saboia e depois ter acabado por construir um cinema em Vila Nova de Mil Fontes, que eu considero uma das terras mais lindas do mundo. Isto não é dito por mim, é dito pelas pessoas que eu conheço, que vêm do mundo inteiro, são pessoas ricas e que viajam por tudo quanto é sítio, e quando chegam aqui a Mil Fontes, olham para tudo e dizem: acho que maravilha, não faz muito sol, não faz muito chuva, nunca nevou, tem uma temperatura magnífica e, portanto, Mil Fontes é, digamos, a minha segunda terra, porque eu nasci em Saboia. Conte-me um bocadinho sobre Saboia, sobre a sua vivência em Saboia, porque estamos a falar dos anos 50, não é? Era muito diferente do que é agora. Eu nasci em 1939, portanto, passei esses anos todos a partir do meu nascimento. O meu pai era begão, portanto, era um daqueles carpinteiros que construíam carroças, alfaias agrícolas, etc. A minha mãe era simplesmente uma mulher dona de casa, mas que mondava, que ceifava, pronto, fazia todas as coisas, que levava roupa da família e para outras pessoas, não é? Ou seja, uma típica família portuguesa da altura. Uma típica família pobre da altura e de uma aldeia chamada Saboia. Depois andei descalço até aos 7 anos, só tive sapatinhos quando fui para a escola, e eram sapatinhos que eram de atanado era porque era um cabedal por cima e por baixo eram sola de pneu, mas pronto, foi assim que eu fui para a escola. E então foi a minha vivência, mas fui sempre bom aluno. Quando saí da escola primária já tinha um emprego à minha espera e fui marçano. Marçano, para quem não sabe o que era, eram os meninos que estavam empregados no comércio e que levavam à casa dos clientes as compras que os clientes faziam. Ou seja, era o menino dos recados. De maneira que em Saboia foi assim. A minha vida foi ser marçano, ir entregar as coisas às casas dos clientes, mas fiquei sabendo tudo, conhecendo toda a gente, porque nesse tempo não havia bancos em Saboia. Havia um banco em Odmira muito mais tarde, que era o Banco Português do Atlântico, e que foi para os clientes de Odmira Vila no primeiro dia, e a partir do segundo dia que era para os clientes das aldeias. Eu fui cliente do primeiro dia e ainda me recordo do meu primeiro número, do meu número de conta de cliente do Banco Português do Atlântico, era o 293. Portanto, foi assim a minha vida. Como estava a falar aqui da sua história em Saboia, não é verdade? E se calhar foi por Saboia que surgiu a sua paixão pelo cinema, pela sétima arte. Como é que surgiu do Sr. António essa paixão? Pois, chamar sétima arte nessa altura, se calhar fica um bocadinho despropositado, porque eu só venho a saber que isto se chama de sétima arte muito mais tarde, já depois de crescido. Na altura era apenas cinema ambulante que ia a Saboia. Saboia não tinha eletricidade, portanto ia lá, iam vários ambulantes, mas também ia um que, por sinal, era um homem alto, sempre vestido de negro, com um ar sempre muito triste e, como ainda acontece comigo quando vou fazer cinema aí às aldeias, a gente põe o altifalante em cima da carrinha e vai logo anunciando, antes de entrar na aldeia: hoje às tantas horas, no sítio e tal, vamos exibir o filme X, e a miudagem ia toda atrás da carrinha até ao sítio onde o senhor parava e às vezes pedia às pessoas para lhe dar a rapaziada, né? A troco de umas borlas, pedia para a rapaziada ajudar a descarregar as coisas. E é nessa altura que eu, pequenino, com um bibi e um boné como eu usava, né? E descalcito, né? Que ele dizia: olha, tu aí, menino do bibi e do boné, anda cá, pega lá nos descartazes, pega lá nos descartazes e vai lá ao centro da aldeia e espalha lá de forma que toda a gente veja. E depois volta a chegar que eu deixo de entrar no cinema e tal. E foi aí que começa, de facto, a minha, não paixão, porque não sequer sabia nem sequer imaginava que existisse uma palavra nessa altura, com 4 ou 5 anos, que existisse uma palavra que tivesse algum significado. Mas foi o seu primeiro contacto. Mas foi o meu primeiro contacto, porque depois ele, o senhor, chamava-me para ficar perto dele. Ao tempo as fitas
partiam-se muito e era preciso emendar todos os dias, fazer a junção, e ele cortava os fotogramas rotos e foi-me dando os fotogramas que eu fui colecionando durante muito tempo, porque depois, a seguir, quando ele voltava ali, eu era mais outra vez convidado a fazer a mesma coisa, né? E durante anos fui fazendo isto. É assim que eu entro no cinema. E estamos a falar que o Sr. António depois entrou no cinema com que idade e como é que começou a trabalhar no cinema? Como é que surgiu os primeiros aparelhos, não é verdade? Como é que isso surgiu tudo no Sr. António? Como é que conseguiu isso? Com conhecimentos? Explica um bocadinho essa história. Sim, explica então a história. Então, a partir de determinada altura, acontece que dois rapazes de Saboia, vou dizer aqui o nome deles, um era conhecido por Manela Cássio, porque era filho de um senhor que era regedor e que era Acácio, né? Era conhecido por Manela Cássio, e outro era conhecido por João Horta, porque era filho de uma família Horta, embora o nome dele não fosse exatamente esse. Ele chamava-se João Vicente Ruivo. Criaram eles uma empresa de cinema ambulante. Compraram uma carrinha, compraram uma máquina e tal, e alugavam filmes, né? E em certa altura, são eles que, sabendo que eu estava ligado ao senhor que ia lá fazer cinema ambulante de vez em quando, né? Disse, pá, hoje vamos às Amoreiras, queres ir connosco e tal? Eu lá pedi autorização aos meus pais, e lá ia com eles, atrás na carrinha, eles tinham um microfone e um giradiscos, na altura eram LPs, né, com um braço, e então eu tinha um microfone, e quando entrássemos a certa altura, eu punha o disco a tocar, depois levantava e depois falava. Era eu que falava, era eu que anunciava o filme que ia a seguir, né? E, portanto, durante algum tempo também fiz isto. Esta foi a minha primeira ligação, o meu primeiro contacto com as máquinas do cinema e com os filmes e com essa coisa toda, né? E é que já surge, então, a tal palavra paixão. E como é que surgiu mesmo a atividade de começar a trabalhar nisto? Ora bem, sim senhor, uma pergunta importante e que essa faz mesmo parte do meu ADN. É exatamente porque aqueles empresários de Saboia, né, começaram a ocupar todos os dias festivos em que toda a gente ia ao cinema, né? E os outros ambulantes que passavam por lá de vez em quando deixaram de ir porque não havia espaço para eles. Como não havia espaço para eles, portanto, estes fazem, de facto, ocupam tudo isso. Mas em certa altura, por razões que ainda hoje desconheço, né, eles acabaram com a empresa, portanto, faliram. E ao falirem, ficámos sem cinema em Saboia, porque os outros tinham deixado de ir, eles faliram e depois emigraram até. Um foi para a Holanda e outro foi não sei para onde, né? O certo é que o cinema desapareceu em Saboia. E então aí, há um dia que eu venho à Praia da Zambujeira, à Feira do 29, à Feira do 29. Sempre conhecida? Que é muito conhecida, e estava lá um senhor de Ote Seixas, que foi meu estimado amigo e sócio, um bom amigo, eu faço aqui uma homenagem a ele, chamava-se Cláudio Correia Duarte, que tinha uma empresa de cinema ambulante. Ele não podia trabalhar, mas tinha um empregado dele, que estava lá a fazer cinema, e normalmente fazia cinema 3 dias, tinha sempre 3 filmes. Era 28, era 29 e às vezes ficava para o 30, que era o dia a seguir, que às vezes a pessoal também ia ao cinema. Também é de referir que as feiras, que a gente agora fala que é a feira do 29, mas as feiras chegavam a durar 3 e 4 dias. Sim, ou mais, ou uma semana, exatamente, né? Uma semana, né? E então vai daí que eu fui ao cinema e no dia seguinte passo por lá outra vez e vi que o senhor estava a rebobinar a fita e dizer, então, que filme é que temos amanhã? Eu já tinha anunciado, amanhã vamos ter o filme não sei quantos, né? E então disse, então quando é... Deixaram de ir a Saboia, pois a Saboia não vale a pena lá ir porque efetivamente a terra é muito pequenina e tem pouca gente e é gente pobre, muito humilde e depois a estrada é muito ruim, a gente tem que ir ao Admira, depois do Admira vai a Lusianas, depois Santa Clara e não sei quantos, e no inverno se o Ribeira for cheio temos que esperar para poder passar por lá porque não havia ponte, né? A ponte só vem muito mais tarde, de maneira que mas vocês vão lá a Saboia, vão lá porque se vocês mandarem os programas com antecedência, eu até encarrego-me de espelhar os programas pelas aldeias, pelas tabernas e pelas lojas e não sei o quê, e incita as pessoas a ir ao cinema e tal, né? E ele diz-me assim, de facto não era, mas em todo o caso deixa-me o teu contacto ali. Eu deixei-lhe um papelinho com o meu nome, né? Ao fim de umas 2 semanas recebo um bilhete postal dele que ainda guardo, não sei bem onde é que está neste momento, mas ainda guardo o bilhete postal diz assim, pensando bem, se calhar a gente vai a Saboia e qualquer dia experimentar e tal, né? Mas olha, vou-te já dizer, estávamos assim por tu, né? Vou-te já dizer que vocês têm que me assegurar que a sessão, que qualquer sessão tem que ser sempre com um mínimo de 400 escudos. Uma sessão tinha que render no mínimo 400 escudos. Não, de bilheteira. Sim. De bilheteira. E então eu pensei assim, melhor é, eu assumo a responsabilidade, não é?
Então falo com o meu padrinho, que era presidente da direção da Casa do Povo, e ele diz-me assim, pá, mete-te nisso, eu não me meto nessa coisa. O meu padrinho era um homem rico, felizmente, né? Mas de qualquer forma, dizia assim, mete-te nisso, a Casa do Povo não tem nada a ver com isso. Já sabes, pagas a porcentagem à Casa do Povo, a gente deixava sempre 20% sobre a receita de bilheteira. E então, mete-te nisso, pá, a gente não quer saber, 400 escudos tens de dar ao homem, e depois fazes o teu negócio de alguma forma, né? E assim o senhor começou a ir lá, né? Começou a ir lá a fazer umas sessões de cinema, né? De maneira que foi assim que o cinema aparece, né? E em determinada altura há um outro colega, que por acaso também era de Odisseias, que tem um acidente, e que ficou com problema de pernas e não sei quantos, pá, e a carrinha também ficou muito destruída, e é ele, o meu sócio, que me disse, António Feliciano, se vocês acharem bem, a gente até comprava a carrinha do João, e a máquina e tal, a máquina não sofreu nada, comprámos a carrinha do João, fazemos aí uma sociedade e tal. Eu achei bem. Então, olha, é assim só que a aqui gente desculpem, só aqui parar aqui um bocadinho o seu raciocínio, mas só para a gente situar, estamos a falar isto em que ano? Para situarmos um bocadinho no tempo, para o nosso pessoal que está a ver lá em casa. 1963, conforme diz ali quando eu começo. Mas estávamos a falar que esse projeto todo já foi em 1963, de comprar essa carrinha e essa máquina, tudo em 1963. Ainda tem, a mais velha é a primeira, está ali. Iremos depois passar uma fotografia para o pessoal lá em casa. Assim. Continuando. Aconteceu em 1963, curiosamente, o senhor até diz, a gente ficamos sócios, não é? Tudo bem, mas ele nem sequer tinha dinheiro, mas de qualquer forma, eu tive possibilidades de comprar a máquina, mas tudo aquilo foi barato na altura, era tudo barato, não é? E então comprei eu a máquina, mas ficámos sendo sócios, não é? Um documentozito a dizer que não sei quantos. Ele fazia a escrita e alugava os filmes, porque já alugava para ele próprio, né? Portanto alugava para os dois, né? E a gente foi fazendo isto, né? E até em 1963 que eu entro nesta jogada de fazer cinema, né? E é aí exatamente que eu construo um cinema em Saboia. Porque estávamos a construir a barragem e Saboia, que era uma terra humilde, pobre, mas que tinha algum comércio bom, porque não havia bancos, mas havia comércio que fiava às pessoas que trabalhavam no campo, enfim, etc. Né? E as pessoas depois pagavam quando recebiam do trabalho das mondas, do trabalho das ceifas, do trabalho das debulhas, etc. E pagavam. E, portanto, eu conhecia bem não só a povoação de Saboia, mas a povoação de Santa Clara, que era próxima, e a povoação de Santo António, que uma grande parte da aldeia, da freguesia de Santo António, chega a Saboia e as pessoas iam mais facilmente a Saboia do que a Santo António, porque não havia nenhuma estrada dessa zona para Santo António, a aldeia, né? Hoje uma grande vila e muito promissora, e portanto iam a Saboia. Eu conhecia toda aquela gente e, portanto, Fiar e etc. Né? Estávamos a construir a barragem e pagámos o cinema custou 150 contos. O meu sogro, na altura, pediu a um senhor que era agricultor para ser meu fiador, para eu levantar o dinheiro do banco para construir o cinema, e conseguimos pagar o cinema naqueles 4 anos que a barragem demorou a construir. Havia muito trabalho e muita gente. Havia muito trabalho e as pessoas a ganharem muito dinheiro, porque não só os da terra que estavam habituados a ganhar, enfim, aqueles 20 e poucos escudos por dia nos trabalhos agrícolas, né, passaram a ganhar 70, 80, 90 e, portanto, tinham muito mais dinheiro. E vinham ao cinema, não é? E vinham ao cinema. Sr. António, uma pergunta aqui, uma curiosidade. Ainda se lembra qual foi o primeiro filme que passou? O primeiro filme que eu passei como minha responsabilidade sem ser aqueles que eu pagava ao senhor de Odisseias que ia lá fazer as sessões, né? Esses não me vou lembrar, não sequer tenho apontamentos disso com certeza, mas o primeiro filme que eu passei mesmo foi, eu vou dizer dois títulos porque o título que eu tinha no programa, ainda tenho o programa, era Nossa Senhora de Paris, mas o título original era Quasimodo, era com a Virginia Mayo e o Anthony Quinn. Foi o meu primeiro filme, em 1963, 13 de dezembro de 1963, sexta-feira. Passou o seu filme para as suas mãos? Sim, para as minhas mãos. Sr. António, estamos a falar sobre Saboia, que é a sua terra, com muito gosto, não é verdade? Sim, com muito gosto. Como é que então veio parar aqui ao Cinema Girassol, aqui a Vila Nova de Mil Fontes? Sim, senhor. Olha, é uma pergunta curiosa e interessante e que a mim dá gosto de falar aqui. Falar disto e aqui, em Vila Nova de Fontes, onde estamos a gravar esta pequena reportagem, estes apontamentos, chamemos-lhe assim. Exatamente. Há bocado falei na barragem e quando a barragem terminou, Saboia ficou deserta. Ou seja, não só levaram os empregados que tinham trazido,
Mas também levaram muita gente de Saboia que foi atrás da empresa, porque a empresa tinha já outras obras para fazer noutros sítios, e então as pessoas foram-se embora. Foram-se embora, ao fim de semana vinham a casa. E, portanto, ficou deserta. E o cinema não teve público. Não tinha público. O cinema não tinha público. E como não tinha público, comecei a ter que fazer assim umas voltitas. Comecei a ir às Pereiras, a Santa Clara, depois a São Marcos da Serra, depois às Amoreiras. E estava o ambulante a trabalhar? E aí estava o ambulante a trabalhar. É assim que o ambulante nasce. O ambulante nasce sem querer. É verdade. A procurar por trabalho. Sobreviver, não é? Exatamente. Procurar sobreviver. Bom, em determinada altura, esta parte que eu vou dizer agora é negra, muito negra, mas não posso deixar de dizer, nós não tínhamos eletricidade em Saboia. Eu comprei um gerador para alimentar o cinema. E, portanto, não tínhamos eletricidade. Este António Feliciano, que entanto vai crescendo, como empregado de balcão de comércio, né? Vai crescendo, mas tinha que estudar qualquer coisa mais. Epá, e não havia acesso. Não havia acesso. Mas, entretanto, começa a haver acesso noutra coisa. É que surge uma coisa que se chamou, que agora tem dado outra vez aí na berra, que era a telescola, que era a escola pela televisão. Escola pela televisão. E nós tivemos 20 anos sem padre, mas depois aparece um padre que vem da zona de Viseu, Coimbra e tal, que aparece com a sua mãe, uma velhota, e com um sobrinho jovem, que era estudante universitário em Coimbra. E então aparecem e tal, não sei quantos, não é? E o padre, o senhor padre, Augusto da Silva Dourado, posso dizer o nome dele porque conheci muito bem, e fui seu assessor, porque as senhoras professoras que me tinham ensinado, até à instrução primária, né, as pessoas estavam-se implicadas à igreja, etc. Né, e então, eu queria trazer alimentos da Caritas para distribuir para os pobres e tal, mas precisava fazer um levantamento aqui da freguesia, porque ele era padre de Saboia e de Santa Clara. Então, precisava fazer um levantamento, quem são as pessoas pobres e tal. E as professoras, as duas oficiais que lá estavam, havia uma data de anos, né, que conheciam muito bem, a pessoa ideal é o António Feliciano, porque está ali na loja há uma data de anos, ele é que fia, ele é que sabe quem são os pobres, os mais pobres, os que não têm trabalho, e etc, etc, etc. Né? E então ele veio ter comigo e disse, António Feliciano, você, Dona Madalena e Dona Manela disseram para você fazerem um ficheiro dessa gente toda pobre e tal. Não, só pode construir com todo o gosto. Né? E então lá fiz o ficheiro, papel de 35 linhas, almaço de 35 linhas, cortado ao meio, né? E aquilo dava 2 fichas para cada... Era o chefe da família e depois os agregados familiares, etc. Né? Portanto, eu dei-lhe aquela coisa toda e o homem começou a mandar vir os produtos e a distribuí-los. E depois ele dava-me conta das coisas que tinha dado a este e àquele e àquele outro, que era para eu fazer o abate, o lançamento nas respectivas fichas. Portanto, ele ficou-me a dever, de facto, esses favores, né? Mas também ele compra um gerador, porque ele tinha começado a construir, um cinema, e ele, um passal, ou como é que devemos chamar aquilo, um centro social, etc., né? Junto à igreja, no lado da igreja, numa propriedade pertencente à igreja que ainda existe. E então também compra um gerador e começa a dar a telescola até o 2º ano do liceu. Portanto, a miudagem não precisava de fazer a beja, o exame que se chamava de admissão ao liceu, né? Porque aquilo era próprio. Ou seja, fazia-se a 4ª classe, que a gente chama agora a quarta classe, e ainda podiam estudar mais alguma coisa derivada a essa telescola. 2 anos. Sem se deslocar dali. Sim, tal e qual. E então ele começa a fazer isso e tal, né? E então o que é que ele faz também? Quando ele começa a construir o cinema, ele compra um projetor de 16mm e começa a fazer cinema também. Eu vou ter com ele e ele punha os cartazes lá no centro da aldeia, na mesma parede onde eu punha os meus, ele punha os dele, em 16mm. E o decreto 42.661, ainda os tenho de memória, né? Diz assim, não pode haver mais que um cinema numa determinada terra sem a autorização prévia do município, da Direção-Geral de Espetáculos, etc, etc, etc. Né? Mas eu não sabia que havia, eu sabia que era assim, mas não sabia que havia um outro decreto, que era o 42.462, que dizia, exceção para as igrejas, para os bombeiros, para o Secretariado Nacional de Informação, que podem ter o formato de 16mm para propaganda do governo, propaganda oficial e etc. Não sei quando. Então vai daí que o homem, quando volta para o Saboia, deixou de me cumprimentar a mim, a minha mulher, os meus sogros e os meus filhos. Eu tenho 2 filhos, uma filha e um filho. Deixou de cumprimentar toda a gente. E o tempo passa, e agora? Agora como é que é? Agora como é que é? A gente tem que se ir embora daqui, né? Então, lá fomos para Lisboa. Pronto, eu encarreguei-me de tudo. Aluguei casa,
tive telefone, arranjei emprego para mim, arranjei emprego para ela, etc. Não é? E lá carregámos tudo para Lisboa, não é? E ficámos a morar em Benfica durante 7 anos, lá estivemos em Benfica. Não é? Mas, resumindo, para nós também ficarmos a saber como é que veio cá... Como é que vim parar aqui? Exatamente. Como é que vim parar aqui? Portanto, já saímos de Saboia, já fomos até Lisboa. Quando eu, como ambulante, comecei a largar os meus horizontes, né? E há um dia que eu vim também a Vila Nova de Mil Fontes. Né? E gostei tanto da terra que disse a mim próprio, não disse a ninguém, se um dia eu mudar de terra, porque nunca me tinha pensado em mudar para Vila Nova de Mil Fontes, né? Mas se um dia mudar de terra, para Mil Fontes que eu quero vir. Mil Fontes é a terra mais linda do mundo, e não sou eu que o digo, são as pessoas ricas que viajam por tudo quanto é sítio e quando chegam aqui, é este basbaque. Foi assim que eu vim parar. E quando, em 1975, num suposto golpe de Estado que podia ter acontecido depois do 25 de Abril, o meu patrão que era um homem rico, abonado e não sei quantos, mas que pertencia à direita endinheirada, né? Fechou porque foi obrigado a fechar, por razões que não vou aqui dizer, porque já são da vida dele. Né? Foi obrigado a fechar e abandonar aquilo e abandonar os empregados todos. Né? Eu podia ter ficado como empregado de uma das pessoas que nós tínhamos um stand em cada sede de conselho, e nos stands ou lugares onde não tínhamos sede de conselho, tínhamos um subagente. Tínhamos, por exemplo, nas Ermidas um subagente e no terceiro todas as terras. Né? E essas pessoas todas me queriam, porque me conheciam bem, porque de facto eu sabia do que fazia. Né? E neste tempo, mesmo em Lisboa, e sempre fazer cinema ambulante? Sempre a cinema ambulante. Sempre cinema ambulante. Boa pergunta também. Então, cinema ambulante, eu tinha a minha carrinha, morava em Benfica, à sexta-feira, quando ia para o meu escritório, logo de manhã levava a carrinha, havia fácil associado de estacionar no Rodrigues Sampaio, não é? À hora do almoço ia levantar o filme, às 6 horas saía do cinema, mudava de roupa, saía do escritório, mudava de roupa, metia-me na carrinha, atravessava a ponte, em 5 minutos estava cá do outro lado. Agora é 2 horas, pois, exatamente. Mas na altura não era assim, estava cá do outro lado, vinha para o Cercal. Quando chegava ao Cercal, punha o altifalante, logo antes de estar no Cercal, começava a fazer a minha publicidade pelas ruas todas, etc. Né? E, portanto, punha na Casa do Povo, enquanto projetava a primeira bobina, ia rolando a segunda, etc. Né? Isto depois vai dar lugar a outra história mais adiante, por causa da pornografia. É assim que eu venho parar a Vila Nova de Mil Fontes. Fazia a primeira sessão à sexta-feira ali, depois ou dormia em Mil Fontes, ou vinha dormir aqui, ou dormia no Cercal, ou dormia aqui em Mil Fontes. Na altura havia aqui uma pensãozita que era os Raminhos, que ainda está ali a tabernazinha, já morreu a família toda, né? Mas de qualquer forma era ali, eles tinham camas para alugar, né? E então, depois, no sábado, levantava-me cedo e ia para a Saboia, ainda tinha o cinema, fazia lá uma matiné em Saboia, acabava a matiné e ia para Monchique, onde faziam a soirée, nos Bombeiros. Depois, no domingo, logo cedo, ia para o Algarve, fazia invariavelmente a matiné ou no Carvoeiro ou em Estombar, e depois à noite vinha para Vila Nova de Mil Fontes, onde fazia a soirée, fiz em vários sítios, né? Antes de ter este cinema, fiz em vários sítios, né? E é aí que eu me entusiasmo então, quando chegava o verão, disse assim, esta terra é a capital do Alentejo, pá. Cada vez mais gente e mais gente e mais gente. Isto agora tem 50 mil pessoas no verão, hein? Em 3 meses tem 50 mil pessoas, é muita gente, mas de qualquer forma, pá, disse não. Quando depois as coisas não correm bem com a minha mulher, pá, começámos a ter as desavenças, que nem interessa. Sim, desaguisados, né? Mas de qualquer forma acabámos por ter que nos separar, né? E separámos. Então é aí que eu disse assim, eu vou reemigrar para o meu Alentejo e vou continuar a minha vida, porque agora quero fazer cinema à minha maneira, tinha acabado a censura, etc. Então havia filmes que eu já tinha exibido, censurados e não sei quantos, que voltei a exibi-los sem versões integrais. Sim, e sem as censuras. Sem censura. E isso aí era trazer gente. E é assim então que surge aqui o Cinema Girassol. Pois, o Cinema Girassol surge quando comecei a ver que, efetivamente, Mil Fontes tinha uma grande capacidade de resposta, sobretudo nos meses de verão, e então digo, não posso ficar sujeito à Casa do Povo, que nem sempre está disponível, sujeito à barraquita daqui ao de colar, que nem sempre está disponível, etc. Não, tenho que arranjar também um espaço meu. Como eu já tinha construído um cinema em Saboia, eu sabia o que era preciso fazer para construir um cinema, né? E então comecei-me a interessar por encontrar um espaço. E eu começava por este espaço, estava semeado de girassóis até lá à frente, né? Então o nome do Cinema Girassol? O Cinema Girassol que tem que ver com isso. O Cinema Girassol. Girassol porquê? Porque o sol nasce além,
e o cinema está sempre iluminado até o sol desaparecer aqui deste lado, né? E, portanto, eu pus isto um bocado ao contrário. Não é o sol que gira, o que gira é o cinema está sempre no sítio, né? O cinema está sempre no sítio, o sol também está sempre no mesmo sítio e, portanto, gira-sol com letras diferentes e com separadas, né? E com cores diferentes, né? Porque tem o nome, tem uma homenagem aos girassóis. Aliás, aproveito para dizer aqui que quando colhi os girassóis, guardei as sementes que ainda as tenho. Ainda as tenho guardadas ali num espaço. Espero que alguns que ainda sejam capazes de vegetar se os colocarem num sítio onde eventualmente a terra e a temperatura seja propícia, né? Então informei que era isto, isto era de muitos donos, pá. As pessoas não se davam umas com as outras, tinham desaparecido daqui e tal. E eu consegui encontrá-las todas e trazê-las ao Admira, ao Dr. Soares Craveira, que era, na altura, o homem do notário, o senhor notário, né? E era meu conhecido e amigo, toda a gente me conhecia, né? E me conhece. No Conselho toda a gente me conhece, né? Até o meu amigo me conhece. É verdade. E então, epá, traz lá essa malta toda cá, que eu trato disso tudo e tal, não sei quantos. Lá fui trazendo, dizendo, lá os levei todos e levei logo as notas separadas, que era para dar este e aquele à vista do notário, né? E, portanto, paguei a toda a gente e fiquei com isto, né? Bom, assim que ficou com o espaço e isso para construir, toda a gente sabe o espaço que temos aqui em Vila Nova de Mil Fontes, porque toda a gente que vem cá conhece o Cinema Girassol e toda a gente da Terra conhece o Cinema Girassol. Agora gostaria de lhe fazer outra pergunta, uma pergunta mais impertinente, que é: quando é que foi o auge para si do cinema enquanto projecionista e enquanto cinema fixo? Bom, o auge foi a partir de 1976, quando, em 1975, há aquela tentativa de golpe de Estado em que as coisas, enfim, se modificaram completamente e a democracia entrou numa fase estacionária, progressiva, mas estacionária, às vezes não progressiva assim tanto como a gente gostaria. Progressiva, pelo menos enquanto eu, democrata e homem de esquerda, gostaria que tivesse visto as coisas andarem para a frente, né? Mas não foi. Mas de qualquer forma, sou um homem de corpo inteiro, sou livre e independente, sempre fui livre e independente e, portanto, continuarei a ser livre e independente. Disse: não, vou fazer cinema à minha maneira e à minha medida, porque já não há censura, podem-se ter máquinas de 16mm, esse foi o auge. Foi o auge. Porque a possibilidade de ensinar a alguém como é que se mete uma fita na máquina e como é que dá o botãozinho e ela faz tudo, né? Deixar lá os bilhetes, etc. Então, eu vinha, por exemplo, de Lisboa, trazia uma máquina, deixava uma máquina, pensarem numa aldeolazinha, imaginemos a comporta, deixava lá no clube desportivo a máquina de 16mm com o filme, imaginemos um cowboy. Um cowboy e tal, deixava lá um rapazinho. Quem é que sabe a eletricidade? Quem é que tem gosto por isto? E havia um que me dizia assim: já vi o senhor meter isto não tem nada a fazer e tal, não sei o quê. Então, dou-lhe umas liçõezinhas e tal, deixo tudo escrito num papel e tal, não sei o quê. E o homem lá fazia aquilo. E passava ele o filme. Passava ele o filme. E eu vinha para baixo, deixava outro noutro sítio qualquer, imaginemos a Abela, por exemplo, né? E depois vinha fazer em São Domingos o 35. Acabava o 35, está a ver? Tem sido o meu trabalho, né? Acabava o 35 e voltava, recolhia a máquina da Abela, recolhia o dinheiro que eles tiravam os 20%, que era a porcentagem que eu pagava sempre aos desportivos, às sociedades, deixavam-me tudo, os bilhetes que sobravam, tinha chaves desta gente toda que confiava em mim, sempre quis ser um homem de confiança, em que toda a gente confia, até os bancos confiam em mim. Eu cheguei a estar a dever uma fortuna para me emprestarem dinheiro aqui para construir este cinema. Pronto, tudo bem. E agora continuo também com algumas dificuldades, porque estou a perder dinheiro, né? Mas de qualquer forma, então, fazia isto, pá, e então, em certa altura, a malta dizia-me assim: Sr. António, então, epá, você estás para aí nos filmes que vai exibir aí no não sei quantos e tal, né? No Val d'Água, não sei o quê. Então, como é que você sabe disso? Isto, toda a gente sabe tudo e tal. Estamos a falar daí já daqueles filmes para maiores de 18 anos hoje em dia. Na altura então, era 16. Mas como é que as pessoas reagiam a isso? Porque isso ao fim e ao cabo era uma novidade de aparecer uma pornografia, ou seja, a gente agora a falar aqui de um bocadinho do tabu, que era posições e mais algumas coisas imaginárias que nem sequer a nossa população nessa altura imaginava. Como é que as pessoas encaravam isso? E como é que eles levavam aquilo muito sério, levavam aquilo... Conta-me um bocadinho essa história. Meu amigo, levavam e levam, continuam a levar a sério. A pornografia tem uma cultura agora, que a juventude, a partir do colégio, não sei o quê, pá, nos computadores, pá... É fácil de acesso hoje em dia. ver e tem acesso e não sei quantos, não é? E depois vem os puristas dizer: pá, a pornografia
o entusiasmo, né? Mas a malta vai vendo e vai aprendendo coisas, né? Mas a certa altura eu tenho um DVD sobre isso, né? Em que aquele senhor que fundou o tal primeiro multiplex em Lisboa, né? É ele que é convidado por uma rapariga locutora da SIC para projetar uma destas fitas, uma destas entrevistas que uma rapariga faz, e depois esse moço é convidado para comentar o meu trabalho, né? E ele diz assim, pois, o António Feliciano ele devia ser era agraciado. Isto são palavras dele, não é? Isto é agraciado. Porque isto é um país que não olha para as pessoas trabalhadoras, espertas, inteligentes, etc. Né? Não deviam, mas deviam olhar, porque de facto estes é que dão alguma coisa ao país e fazem o país crescer. E lembrou-se, então, tem aquela história dos filmes eróticos e tal, não sei quantos. E, houve gente que... Então, vou contar aqui uma pequena peripécia, né? Houve uma aldeia que um dia eu chego, depois começo a combinar com eles. Vocês querem uma coisa dessas? À meia-noite eu posso fazer, porque eu vou exibir noutro sítio qualquer, pego naquilo, trago para aqui, mas crianças e mulheres e não sei o quê, vocês é que têm que vão para casa. Pois, cara. Então pronto, olha. Era o respeito ao final. Agora o do Joselito é aqui. Portanto, é o Joselito. Portanto, é exibido aqui. Fica aqui o filme, fica a máquina e tal, depois exibir o Joselito. Tudo bem. Então, no mesmo dia à meia-noite, portanto, imaginemos que era uma quarta-feira, no mesmo dia à meia-noite, à meia-noite eu estarei aqui, meia-noite e qualquer coisa, né? Às vezes, como o filme é maior, pode demorar um bocadinho mais tempo, né? Etc. Né? Então, lá punhamos o filme. Eles próprios se encarregavam de vender os bilhetes, etc. Né? Tudo bem, tudo. Afinal, normalmente, as mulheres já tinham ido para cá. Vai lá para casa que eu já lá vou ter. Então, aquilo lá foi acontecendo porque era um terriol onde as coisas até funcionavam mais ou menos bem, as pessoas viviam também mais ou menos razoavelmente, porque quando há assim uma agricultura de subsistência, mas que há sempre coisas para semear, ou que há pesca próxima, que também é de subsistência, mas que também dá para as pessoas viverem melhor, então a rapaziada, não se importava de pagar 2 bilhetes para ver o Joselito e depois para ver a pornografia, mandava os mulheres para casa e não sei quanto. Até que há um dia que eu chego lá, ponho alto e falando, hoje às 9h30 da noite e tal, não sei quem, o filme, se fosse qual fosse e tal. Então chego à aldeia e quando atravesso o Ribeirozito e depois chego assim ao centro da aldeia, um grupo de mulheres, muitas mulheres, muitas mulheres, braços assim abertos e tal, lá parei aqui. O que é que se passa, minha senhora? Saia lá daí. Então uma senhora velhota diz assim, então, mas como é? Então, mas o que é que o senhor anda aí a mostrar aos nossos homens que os homens está tudo parvo? Eu digo assim, minha senhora, não sei o que é que está a dizer, o que é que está a falar. Não sabe. Então o meu cabrão, nunca me tinha visto Demplão é nua, né? Eu nunca me tinha visto Demplão. Agora tenho que tirar tudo, até a camisa de noite e não sei quantos, etc. Né? É o rei do homem. Depois a outra mais nova diz assim, e o meu, você soubesse o que o meu me faz, e a outra mais nova... Ficaram quase todas prenhas neste... Pois, é isso que ia dizer, o senhor António deve ter sido culpado de muitas pessoas terem sido depois. Está dito no filme, está dito no filme. É engraçado, fica aqui um registro engraçado para as pessoas que ao fim e ao cabo era um tabu naquela altura e mesmo o senhor António tinha respeito e cuidado com as mulheres e com crianças. Cuidado com tudo, não é? Exatamente. Cuidado com tudo, não é? Também, falando aqui de outra coisa, em 2006 recebeu a medalha de mérito municipal, não é verdade? Sim, sim. E mais tarde também fizeram uma música sobre o cinema Girassol, o grupo Os Azeitonas. O que é que tem a dizer sobre estas duas coisas e que felicidade lhe dá ser retratado? Da Câmara Municipal deu-me felicidade pelo seguinte, porque eu fui incluído num grupo de salvo erro de 4 pessoas e eram pessoas que eu considerei tão importantes, mais importantes do que eu. Um deles era o Dr. Garcia, de São Martim das Amoreiras, que era um médico, além de ser médico excelente, eu acho que era um médico do povo, porque eu cheguei a levar lá a minha mãe e ele disse assim, então, mas tu és do cinema, não és, António? Sou, doutora, mas o senhor conheces-me bem. Depois eu também vais fazer de vez em quando, por acaso nunca lá vou ao cinema, não tenho de vagar para isso. Vagar é uma palavra que a gente utiliza aqui, tenho de vagar para isso. Mas conheço-te bem, sei bem do teu trajeto, etc. Né? Quando me incluía em mim, o Dr. Garcia, o Zeca, que foi um grande funcionário da Câmara, né? Já não me lembro quem era o outro, assim, de repente, mas pronto, tenho ali a medalha, tenho o diploma, etc. Já foi no tempo do Camilo, e portanto senti-me honradíssimo, né? Honradíssimo.
portanto, a medalha. E também da minha parte dizer, muito merecida, que ao fim e ao cabo tem batalhado sempre, como agora diz antigamente, não sabia o que era a sétima arte, mas agora sabe o que é a sétima arte, e tem levado uma vida inteira sobre isso e tem dado a sua vida também sobre isso, por isso a minha vida. também acho mais que dedicado a essa medalha, fica aqui também a minha parte dessa parte. E falando da música, que também um grupo os que é Azeitonas, exatamente. Essa história é ainda mais engraçada que tudo, não é? Os Azeitonas ouviam, iam passando por aqui, por lá, e para o cinema ambulante, ouviram mal umas vezes, cinema ambulante, hoje não sei quanto, etc. O gajo depois foi ver, ou eles todos foram ver e tal, né? E aquele moço que agora já não está neles, agora escreve na Visão e atua sozinho, né? Sim, o Miguel Araújo. Escreve os versos e musicou. E então, um dia estava eu deitado, toca o telefone. Atendi o telefone e disse, António Feliciano, sim, liga lá aí a rádio comercial, que estão a dar uma coisa engraçada sobre ti. Levantei-me, liguei a rádio, a comercial e tal. Eram os Azeitonas. Então, os Azeitonas com aquele programa da manhã, com aquela rapaziada, está lá, aquele moço que faz muita publicidade e que é, de facto, um gajo muito interessante. Eu conheço-o bem e ele já me fez uma proposta que, por acaso, eu quis aceitar, mas depois não houve capacidade para isso. Ele fez um filme que chama-se Laranjas e não sei quantos, etc. Né? Ele é que protagonizou e realizou. E que há tempo encontrei-me em Lisboa e disse, António, sei que andaste a perguntar isso, se a empresa que distribuiu o filme, se teria lugar para fazer umas coisas, não sei o quê, depois vocês não chegaram a acordo, mas se quiseres, aluga o filme, mesmo que seja caro, porque, tens que pagar. Não, mas se for muito caro é difícil, né? Muito caro é assim, ou arranja um patrocinador, nestas coisas, melhor é ser a Câmara Municipal, paga o filme, aluga e paga o filme, e depois faz as sessões de borla aqui ali ou lá, então as coisas são... mas se eu for, a malta, tu não és assim tão conhecido, nem tão bem assim. Vou logo assim, porque eu conheci, né? Eu até estava a jantar num restaurante chinês perto de onde ele mora, que é também ali em Benfica, né? E então ele apareceu, António, sentares aqui e tal, já estamos em contato noutros sítios, né? Porque depois ele é que teve a ideia de transformar a música numa BD. Chegou a ver isso assim? Sim, claro. Chegou a ver, né? BD. Aquilo não é bem BD, é aqueles bonequinhos que parece de plasticina, sim, faz lembrar aqueles... Exatamente, sim, é um desenho animado. Não, desenho animado com bonecos feitos em plasticina. É uma coisa criativa, pronto, muito diferente. Então, liguei lá para a rádio comercial, e disse, eu estou a ver isto, isto dá-me aqui, isto até me toca aqui no coração e tal. É? Então, passa-me um deles que não era aquele que fez a música e tal, não sei quantos. Então, onde é que tu estás e tal? A malta está sempre por tudo, né? Estou aqui em Vila Nova de Mil Fontes, né? A gente pode ir, se a gente for aí, encontram com certeza, né? De maneira que era para aí, sei lá, meio-dia, pouco mais que meio-dia, não sei quantos. Vou ali ao cinema, depois vamos ver como é que é, para vocês verem lá em cima como é que é. E então, abro a janela e tal, estavam os gajos na rua ali por trás, né? A fotografar uma coisa que tinha ali, quer dizer, vá ao cinema, né? Estavam a fotografar aquilo, né? Disse, olha, vocês vão de volta, porque a entrada é ali para o outro sítio e tal. A gente já viu onde é a entrada e tal, e vieram aqui, traziam já o DVD... Para lhe entregar. Para me entregar e para projetar, para vermos todos, que eles próprios não tinham visto aquilo daquela forma. Porque eu projetei aquilo, tenho aqui um projeto de DVD aqui no cinema, que é onde eu irei passar também para vocês verem os Cães Sem Coleira, né? E então viram eles, que delícia, isto visto aqui é que é coisa, porque eles viram aquilo lá na televisão, lá na rádio comercial, né? De maneira que foi uma coisa muito engraçada. Aquilo foi um grande sucesso na rádio, porque não era só a comercial que dava aquilo, eram as outras rádios todas que passavam aqui. E mesmo em termos de internet, YouTube, Facebook, internet todas as redes sociais passaram isso aquilo. E que o deixou, se calhar, também muito orgulhoso. Muito gostoso, sim. Exatamente. E sabe que agora também tenho aproveitado para passar aquilo, onde eventualmente as pessoas... Eu levo sempre uma série de coisas. Quando vou fazer uma sessão de cinema ambulante em qualquer sítio, levo sempre uma série de coisas. Quem é que não viu isto? Quem é que não viu aquilo? Quem é que não viu aquilo? Então aproveito para dar um cheirinho dessas coisas todas. Não é? Para terminarmos, que tínhamos muita mais coisa aqui para falar, agora em modos de teatro ou de cinema, jogamos isto assim fora. Muito bem. O que é que a sétima arte mudou, Sr. António? Bom, eu acho que a sétima arte mudou algumas coisas comigo. Eu posso lhe falar num filme que também já falei antes, dos Cães Sem Coleira, quando um dos filmes que eu vi, que eu exibi várias vezes, ao longo dos anos fui exibindo várias vezes, que foi um filme com
com o Burt Lancaster, que se chamava Robin Hood ou Robin dos Bosques, ou não sei quantos, assim, uma coisa desse género. Não é? E o que era Os Príncipes dos Ladrões, Sim, sim, sim. o Kevin Costner. Exato, exato. Sim, vários, mas estou-me a lembrar deste porque este indivíduo, pá, não só por pujança dele, depois mais velho, e da minha geração, e não sei quantos, etc., né? Aquilo marcou-me. Epá, esse marcou-me porque eu acho que andei a vida toda à procura de encontrar este tipo de vida social. Quer dizer, em que se acabasse com a pobreza, com a miséria, haver gente sem casas, mas casas sem gente. Há qualquer coisa que eu tenho dado à busca na procura e, portanto, a Sétima Arte, de alguma forma, mudou a minha personalidade. E também isso e a humildade, ou seja, de certeza que perdeu muito dinheiro com essa humildade de querer ajudar o mais nunca carente. Ninguém ficou na rua por não ter dinheiro para entrar para o cinema. Nesse aspecto, se tem dinheiro, paga. Se não tem dinheiro, fica-me a dever, porque eu nunca dou o bilhete. Ficas-me a dever. Um dia me pagarás. Sabe como é que me pagam? Ainda outro dia aconteceu. Eu estava a fazer uma sessão nas Pereiras. Já filmei há não sei quando. Pereiras, Garra. Exatamente. Estava a sessão, tocam à porta, e lá o homem agora já não é presidente da Junta, porque já não há Junta, né? Mas qualquer dia vai haver outra vez. Eu acho que as Pereiras merecem. As Pereiras têm cemitério, as Pereiras que têm um clube de futebol, as Pereiras que têm uma casa do povo, etc., né? Que é a Junta de Freguesia também, né? Merece voltar a ser freguesia, porque merece. Porque não há nenhuma justificação, o que eu vou dizer fica aqui escrito, eu digo isto, já tenho dito isto aqui publicamente, não é? Não merece que as pessoas de Santa Clara Velha tenham que estar à espera que receba um indivíduo das Pereiras, porque está doente ou porque morreu ou não sei o quê, passar por Saboia e não sei o quê para ir ser enterrado em Santa Clara, quando afinal as Pereiras, depois de ter sido freguesia, já criam um cemitério, não é? Portanto, não há nenhuma justificação. Então que volte as Pereiras a ser uma freguesia, está tão longe de Santa Clara, pá. Pois se tivesse que ser agregado a outra coisa, pá, que fizessem uma freguesia diferente, que pusessem a Nava Redonda misturada, etc. Tudo bem. Agora, já fizeram as Pereiras de freguesia. Depois veio a Troika. Não, senhor freguesias, a mais corta aqui, volta a Santa Clara outra vez. Lusianos também, freguesia, passou a ser uma freguesia. Agora cortaram, mas acho que continua a funcionar. Também tem o clube de futebol, também tem junta de freguesia, também tem cemitério, etc. Portanto, as coisas têm que voltar àquilo que me parece que seja lógico para a vivência das pessoas, não é? Para a vivência das pessoas. Isso é que me parece importante. Portanto, estava eu nas Pereiras, tocam à porta e tal. Há um rapaz ali que disse, queria ver o António Feliciano e tal. Eu vim logo. Eu conheço-te, pá. E ele diz-me assim, amigo António, conheces-me, mas não é de agora. Olha, conheces-me a primeira vez, sabe o que é que você me fez? Apanhou-me em Odmira, era eu soldado, tinha apanhado uma boleia até Odmira, mas depois tinha que vir para aqui, para a minha zona, e disse, eu até Saboia levo, depois à Nava Redonda não te posso ir levar, porque ele morava na Fátima, não sei se sabem onde é. Perto de Saboia. Deixa-te em Saboia, mas se quiseres deixa-te no Viradouro, pode ser que apanhes ali. Não, prefiro ficar em Saboia, porque se não houver mais... Porque era de noite, era assim ao anoitecer, não é? Ao anoitecer. Eu na altura tinha uma venda de garrafas de gás do Sr. Camacho, que era as butagás, as amarelas, não é? Que era do Sr. Daniel Camacho. Não, sei que não é do meu tempo também. Sim, mas estou a dizer. E então, eu tinha vindo buscar garrafas de gás. Eram 9 garrafas que eu levava na carrinha, e então... vi o moço ali e está, estas horas onde é que ele apanha uma boleia para Saboia? Esta não apanha a boleia para Saboia, pá. Não vou para Saboia. Então lá o levei. Disse, se eu puder ainda te vou levar à Nava Redonda. Mas eu vou para na Fátima. Se apanhares, apanhaste. Se não apanhares, logo se vê e tal. Ele deve ter apanhado porque não me apareceu mais, não é? Mas não é a primeira vez que depois, a primeira vez que fiz cinema foi você que também não tinha dinheiro, mas disse, não tens dinheiro, mas vai lá ver o filme, um dia me pagará. Sabe o que é que me levava? Uma linguiça, daquelas já muito tostadinhas, e um pão alentejano. Interessa. Era a humildade também da pessoa. Não, veja, isto é um pagamento que, isto não tem preço, pá. É verdade. E o gajo abraçado a mim, pá, vou dizer, isto há muito tempo, lágrimas nos olhos, pá. É verdade. Está a ver? Estas coisas marcam a vida da pessoa. Marcam a vida das pessoas, não é? E tenho tido vários destes, não é?
Pois, primeiro que tudo, muito obrigado por esta entrevista. É mais uma das muitas que eu já dei ao longo da minha vida, porque são muitos anos de cinema e muitos anos de trabalho e muitos anos de alegrias, também com algumas preocupações pelo meio, porque isto não há bela sensação, como se costuma dizer, mas olhe, conhecê-lo a si e a sua irmãzita e ver a juventude que vocês têm e a disponibilidade que têm para, enfim, nos tempos que correm, nos tempos de pandemia ainda por cima, terem a capacidade e a disponibilidade para trabalhar numa coisa que vos agrada, certamente, porque nós, para sermos felizes, temos que ter coisas que nos agradem. Portanto, o meu agradecimento primeiro vai para vocês. Depois, para aquelas pessoas que me têm aturado ao longo da vida, a fazer entrevistas, a fazer perguntas, às vezes a dar-me respostas de coisas que eu busco e não encontro, mas que me ajudam sempre, não é? Esta é mais uma das que me vai ajudar e por isso peço que, quando o meu amigo montar este pequeno filme, me dê depois uma cópia disto em DVD, porque terei muitas vezes algumas possibilidades de mostrar isto aí nos sítios onde vou passando, porque brevemente quero ter, quando acabar a pandemia, 10 sessões nas nossas aldeias, nos lugares ou aldeias, porque podem não ser aldeias, podem ser lugares, apenas lugares. Eu não agradeço nem às câmaras, nem às juntas de freguesia, porque isso são obrigações que eles têm de proporcionar que as coisas aconteçam nas terras e nos lugares e, portanto, não tenho que lhes agradecer porque as câmaras, as juntas de freguesia e outras instituições têm para connosco, que somos quem paga os vencimentos, os impostos e etc., que eles nos cobram à sua rica e real vontade. Portanto, agradeço quando os conheço e quando eles, como pessoas, merecem a minha consideração, o meu respeito e a minha amizade, e como seres humanos agradeço muito e gosto muito deles. E sempre gosto de estar com eles, não por cima nem por baixo, mas ao mesmo nível. Portanto, nunca me ajoelho aos pés de ninguém para falar, mas também nunca falei de cátedra para ninguém. Quero sentir-me sempre igual a todos eles, porque quero que eles também se sintam sempre iguais a mim. Do fundo do coração. Acabar com a pobreza, acabar com a miséria. Verdadeiro, solidário e sempre pensando que o mundo pode ser melhor. Sr. António, muito mais havia a dizer. Foi um prazer estar aqui à conversa consigo. O prazer foi meu amigo. O Peronanas Alentejo agradece. As pessoas lá em casa também, espero que façam o reconhecimento do Sr. António como a figura que ele é uma figura do nosso concelho, do nosso país, tanto como o trabalho da 7ª Arte, como tudo. Tem feito um esforço enorme para apresentar tudo do melhor aqui da nossa terra e é nesse sentido que me despeço de si. Muito obrigado, meu amigo. Com uma frase que você costuma dizer, que a 7ª Arte, não é? É para todos. A 7ª Arte é para todos, é como o sol. Exatamente. Quando nasce é para todos. Assim, a 7ª Arte não nasceu, obrigado, mas alguém a batizou como 7ª Arte e continua a ser a 7ª Arte. Aliás, eu tenho aqui coisas que também não são minhas, mas olha, magia de terra em terra, porque realmente isto é magia. O cinema é magia. É assim. Obrigado por tudo e até uma próxima. Até uma próxima. Sempre até uma próxima.